muito bem-vindos ao podcast da Ana com Café. Um pote de fé, um pote de café é o podcast da Ana com Café. Empreender e maternar com informação de qualidade. Hoje, na nossa Histórias que Acolhem, em parceria com o Shopping do Sono, você vai acompanhar histórias inspiradoras. Então, fique ligadinho e assista a essa história emocionante. Muito boa noite! Boa noite. Eu vou dizer algo que eu adoro dizer em todas as entrevistas. O palco é todo seu. E olha, Muito que obrigada. palco, hein, senhora? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que honra receber você aqui. Muito obrigada. Compartilha seu nome, o seu empreender que você... Olha, não, vocês vão assistir. Assista. Meu nome é Paula Suzuki, tenho 39 anos, sou casada há 19. Uou! Tenho um pequeno de 11, Luiz Antônio, né? E eu sou proprietária da Oficina.com, um auto center, né? Especializado na linha leve. Trabalhamos com todo tipo de serviço e estamos nessa empreitada aí já tem 5 anos. 5 anos? Não, agora vamos abrir um parênteses. O que é serviços leves dentro de uma oficina de carros? Porque eu entendo de carro assim. É perigoso a luz do tanque acender eu não me tocar ainda. Então, eu trabalho com vamos dizer assim, com a linha de carros de passeio, não linha pesada, né? Caminhão e tudo mais. E com todo tipo de serviço, alinhamento, balanceamento, suspensão, freio, troca de óleo. Então, assim, a gente tenta atender um nicho de mercado amplo nessa atuação e trabalhar da forma mais transparente possível. Então, assim, hoje o meu propósito dentro da oficina é fazer com que o cliente ele entenda o que está sendo feito dentro da oficina, o serviço que está sendo prestado, o que a gente está mostrando para ele de uma forma bem clara e transparente. Trabalhar bem honestamente, vamos dizer assim. O que fez você abrir a sua visão, que você é uma mulher para mim extremamente visionária, em liderar uma oficina? Na verdade, eu fui colocada nesse lugar, né? Entendi. A Oficina.com ela foi idealizada por outra pessoa, que é o Dr. Ricardo. Ele criou a oficina e eu fui a primeira funcionária. Fui contratada para ser assistente administrativo, ficar dentro de uma salinha, pagando, cheia de papel e tudo mais. E com uma semana, a equipe que ele idealizou, que ele trouxe toda de fora a mão de obra, não deu muito certo na época, né? O pessoal não se adaptou, eram pessoas de São Paulo, enfim. E com uma semana eu me tornei compradora, manobrista, chefe de pátio, levo o cliente, busco o cliente, faz o RH, faz o financeiro. E assim, eu sempre fui, independente de onde eu estivesse, muito proativa, isso sempre foi de mim, não consegui ficar quieta. Então, assim, eu vi a necessidade da oficina, apesar de ser nova. Foi uma oficina que a hora que abriu, a gente falou assim, não vai ter quase ninguém, lançamento, o doutor... Demora, né? A pessoa não era uma pessoa tão conhecida na cidade, quem colocou aquilo ali. Falei, não, isso aqui não vai encher. E a gente viu uma fila de carro, e foi assim, aquele desespero. Eu falei assim, cara, vamos mover. Não entendia de nada, porque foi a primeira vez que eu trabalhei numa oficina. Não sabia o que era ali, nem como que comprava, onde que eu ia, o que era um parafuso, o que era uma porca, o que era uma pastilha. Mas eu tinha uma equipe por trás ali, trabalhando junto, que foi me dando um suporte. Falei, cara, eu tenho que ajudar, isso aqui tem que rodar, isso aqui tem que dar certo. É o meu emprego. Eu dependo disso aqui. Entendi. Então, assim, eu fui ajudando no que eu podia. E nisso eu fui aprendendo cada dia mais. E com 30 dias, ele me largou na banguela e foi para a China. Literalmente, toma que o filho é teu. Assim, ó, eu já tenho essa viagem programada, assume aí e cuida. Falei, cara, vou ter que aprender, vou cuidar. E fui cuidando, fui aprendendo. Graças a Deus, sempre a equipe me deu um suporte muito grande, foi me ensinando, foi me mostrando. E dentro disso aí, cada vez mais ele tinha outros empreendimentos, outros negócios. Então, assim, ele foi meio que deixando eu ir tocando em paralelo junto com ele. E fomos tocando assim até 2 anos da oficina. Aí, dentro de 2 anos que a oficina tinha aberto, ele pegou e falou para mim que aquilo ali, tudo ele tinha idealizado com o propósito de futuramente passar para os funcionários ou para quem fosse lá, né? Para vender. Como a equipe se desfez, porque igual eu falei, muita gente veio de fora, ele falou assim, Paulo, eu não vejo outra pessoa a não ser você hoje para assumir isso aqui. Aí eu olhei aquilo lá, uma estrutura imponente, uma coisa assim, falei, cara... É linda, a oficina é linda não mesmo. Vou dar conta. Falei, não tá dentro da minha alçada, pensei comigo, né? Mas assim,
uma equipe lá, entrando no carro, saindo no carro, o pessoal tudo assim, Paulo, e aí, como que vai ser? Como que vai ser? Eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Aí foi a hora que eu sentei com meu esposo, falei, e aí, nós vamos tocar o barco ou não vamos? Sentei com a equipe. Ele falou assim, tá entrando no carro, tá saindo no carro? Eu falei, tá. Você acha que você dá conta? Eu falei, eu tô lá, tô em 2 anos. Ele falou assim, então vamos. E foi um desafio. Fomos e estamos lá agora, nós assumidos há 5 anos. Então, ao todo, você já tem 7 anos de oficina. 7 anos. E você nunca foi a mulher apaixonada por carro, que do tipo, isso aqui é meu futuro, eu sonhei com isso. Não. Foi um chamado mesmo. Vamos falar assim, a gente tem que gostar do que dá dinheiro. Adoro. Então, assim, a gente vai aprendendo. Exatamente. Então, assim, eu sempre me adaptei muito aonde eu sempre trabalhei. E foi um lugar que eu fui aprendendo a gostar. Então, assim, eu não gosto de rotina, não gosto daquela coisa metódica. E a oficina é uma coisa assim, você não tem uma rotina. Todo dia é um problema novo, né? Todo dia é um problema novo. É um desafio diferente. Então, assim, foi um desafio? Foi. Porque, assim, quando eu decidi assumir a oficina, ela já tinha 2 anos. Sim. Mas eu ia partir do zero. Eu ia ter um CNPJ novo. Então, assim, eu peguei o meu acerto, que eu ganhei na época, e foi com isso que eu investi na oficina. Então, eu fui de porta em cada fornecedor que já me atendia, que me conhecia como a compradora, com a pessoa que pagava e tudo mais. Falei, cara, eu tô assumindo isso aqui, né? Era dele, mas do Dr. Ricardo, mas não é mais. Ele me passou, só que assim, eu tô partindo do zero, então eu preciso do apoio de vocês. Eu vou continuar, é a oficina.com, mas com o CNPJ do zero. O que vocês podem me ajudar? E um CNPJ do zero significa que você não tem nome na praça, você não tem empréstimo, você não tem nada. Não tem banco então, assim, para te dar um apoio. Eu teria que ter um caixa para começar a comprar tudo, porque a oficina ela não parou, ela não fechou as portas e começou outra. Não, ela simplesmente fez uma fusão de CNPJ. Então, eu tive que ir de porta em porta, graças a Deus, a maioria dos fornecedores, contei o que estava acontecendo, e muitos me abriram as portas e falaram assim, não, pode contar comigo, nós vamos te ajudar de início aqui. E a gente foi trabalhando dia após dia, como diz o outro. Boleta, boleto? Boleta. Às vezes chegava dia de fazer compra ali, cotação, o fornecedor falava, cara, não consigo aumentar seu limite hoje. Paga um boleto, paga o boleto hoje. Paga o boleto, limita. E fomos crescendo. E estamos aí até hoje. Maravilha. E hoje a oficina.com, você, dentro dessa experiência toda, você vê que tem mais clientes mulheres ou continua, ou é misto ou não? É sempre mais uma clientela masculina? Inicialmente era mais masculina. Hoje eu tento trazer essa clientela feminina para dentro da oficina. Tento trazer elas para entender. Porque assim, a gente fez algumas propagandas, algumas coisas, e eu via as mulheres se questionando, ou às vezes, tipo assim, era meu ex-marido que mexia, meu filho que entende. Então, assim, o que eu sempre procurei com a equipe? Traz ela para dentro da oficina, coloca o carro no elevador, mostra para ela. Ela não vai entender nada, não me interessa, não vai entender, mas mostra. Ela tem que, pelo menos, ter uma segurança do que nós estamos fazendo nela e no carro dela. Então, assim, hoje nós temos, sim, um público feminino maior do que tinha antes. Tanto que tem 30 dias eu fiz um workshop só para mulheres dentro da oficina. Foi um tour onde a gente colocou 10 tipos de dicas básicas sobre carro, só para mulheres. Como se calibra um pneu, o que é um alinhamento, o que é um balanceamento, como que você troca um pneu de um carro, o que é aquela luz que acende no seu painel, que é o, né? Que é o básico, né? Então, assim, entenderam tudo? Não, pode não ter entendido, mas eu queria que elas tivessem a ciência que nós estamos ali para dar o suporte, porque nós somos capazes de entender, sim. Sim. Entendeu? Não é só os homens. Não, eu, assim, desde quando eu fui lá na oficina, que eu conheci, que eu vi aquela estrutura, né, admirável, eu falei, gente, isso aqui é um quebrar de paradigmas, porque a gente não pode admitir que a gente vem de uma cultura social extremamente, carro é para homens, homens que dirigem, o homem que leva na oficina, e hoje a gente está numa sociedade extremamente que as mulheres são totalmente independentes e têm que resolver os seus problemas, né? Certeza. Então, assim, é quebrar furar a bolha, vamos dizer assim, de uma história. Você está fazendo história dentro de Rondonópolis, praticamente, porque eu não conheço nenhuma mulher que seja dona de uma oficina de carros, não é mesmo?
E você entregar esse acesso, essa liberdade, essa informação, é como se fosse um respirar assim, ai, ainda bem, eu tenho em quem confiar. Porque eu levaria, se for para levar agora meu carro, onde que eu levo? Na oficina.com, porque eu sei que lá eu tenho essa liberdade, essa confiança de falar assim, porque tem, além do quebrar o paradigma, tem ainda aquela cultura que, a mulher não sabe de nada, parece que eu vou ser enganada, parece que sempre tem uma coisa assim, uma nuvem, né, nesse mundo automobilístico e mulher junto. E isso eu tento trabalhar muito com a minha equipe, nesse sentido, entendeu? Principalmente quando a minha cliente é mulher. De entrar na oficina, de trazer um carro com algum problema, é tentar fazer com que ela entenda um pouquinho do que está sendo colocado no orçamento, do que está sendo mostrado de problema no carro dela. Então, assim, é um agrado, é uma lixeirinha diferente que é colocado no carro da mulher, é um cheirinho perfumado que é feminino, para que ela se sinta confortável naquele ambiente. Não é aquele ambiente, porque é oficina, é graxa, é mecânico que fala grosso, é machista, não. É educação, é aquela coisa assim, para que ela se sinta bem. É um atendimento de excelência. Tem que ser um atendimento independente, a gente está falando assim, mas é independente de ser homem ou mulher. Sim, mas sim, a mulher, eu sei. por ser uma oficina, eu falo assim, a gente tem que ser melhor ainda. Sim. Tem que tratar melhor ainda, para ela que se sinta bem. Com certeza, até mesmo porque existem muitas mulheres que ainda têm o seu medo, o seu anseio de, ou às vezes pede por um irmão, às vezes pede por um amigo que fala assim, leva para mim na oficina porque eu não entendo nada de carro, né? Tem muita. Eu mesmo já passei por situações que o painel acendeu. Se deixar, você roda. É vergonhoso, mas é uma realidade, porque o painel acendeu, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sei do que se tratava. E aí, não levar, porque eu não falei assim, se ele falar que é A ou se ele falar que é B, não vou saber. Não vou saber. E assim, é um conforto, assim, social, saber que existe uma oficina comandada por uma mulher. Eu fico muito orgulhosa disso. Muito obrigada. Muito orgulhosa mesmo. E hoje eu perguntando assim para você, o que você fez que mais te impactou? E primeiro, vamos por essa agora. O que você fez que mais te impactou assim nesse empreender de 7 anos num mundo extremamente além de ser masculino, automobilístico, que você viu assim, falou, nossa, foi inusitado? Eu acho que o maior desafio meu foi justamente, vou te colocar esse evento que eu fiz. Porque era uma coisa que eu idealizava há mais de 3 anos na minha cabeça. Só que, como eu dividi com você, eu tenho uma dificuldade do fazer, do me expressar sozinha. Com outras pessoas só eu faço. Mas para botar aquilo a público, eu falava assim, não dou conta. E eu me vi nessa necessidade quando? Quando o meu pneu do carro furou e eu andei 5 km com o pneu do carro furado porque eu não sabia trocar um pneu. Eu falei, gente, eu tô dentro de uma oficina, eu não sei trocar um pneu? Aí eu amanheci no outro dia e me deu um start. Falei, eu vou fazer esse evento. E quando eu fiz, foi uma coisa assim que eu tinha tanta ansiedade comigo de não dar certo, que eu fiz uma projeção, tipo, para ter 15 mulheres, virou em 25. Uou! E depois que eu fechei e que outras pessoas ficaram sabendo, muitas começaram a comentar e falaram assim, quando vai ter outro? Quanto você cobra? Eu falei, eu não cobrei nada. Eu fiz uma coisa para poder dividir com as mulheres mesmo. Uma coisa que eu tive de dificuldade, mesmo estando dentro da oficina. Sim. Então, assim, e tá sendo um desafio o que eu tô vivendo hoje. Está tudo bem. Então, assim, acho que dentro da oficina mais foi e de trazer, fazer com que as mulheres sejam acolhidas dentro desse ambiente. E é o que eu quero hoje, é o meu propósito, entendeu? Fazer com que as mulheres se sintam seguras, que entendam, que façam parte desse ambiente de uma forma tranquila. Tranquila e segura. Segura, confortável. Onde fica hoje a oficina.com e quais são as redes sociais para que a gente possa te encontrar? Fica na Rua Dom Pedro II, logo abaixo da prefeitura, ali na Vila Aurora, do lado esquerdo. E o @ da oficina é @oficina.com. Tudo escrito por extenso. Tudo escrito, tudo certinho. Paula, a gente já se conhecia. Vixe, de épocas que a gente nem imaginava. Mas eu fico muito orgulhosa da sua história, da sua coragem. Obrigada. Parabéns por você trazer essa conscientização, esse conhecimento. E um assunto que muitas mulheres já sofreram, agora não precisam mais, porque tem você. Que parabéns. Isso? Obrigada. Foi uma honra. Eu que agradeço. Receber você aqui. Obrigada. Tá bom? Ó, pra você que tá em casa, um super beijo. Obrigada.
E você acabou de assistir mais uma história inspiradora do podcast da Ana com Café. Eu fico extremamente honrada de ouvir que mulheres com histórias tão emocionantes possam ser compartilhadas aqui no nosso canal e você também pode assistir. Então, um super beijo para você e muito obrigada pela audiência.